prisão, liberdade. São essas as palavras que me ocorrem. No entanto, não são as verdadeiras, únicas e insubstituíveis, sinto. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. São reflexões como essa que permeiam a narrativa de Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, livro que inaugura o projeto Clarice 100 e sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Publicado em dezembro de 1943, Perto do Coração Selvagem foi o primeiro romance da escritora brasileira Clarice Lispector, uma obra que foi recebida com certo entusiasmo por boa parte da crítica, não apenas por romper com o contexto literário daquele período, marcado principalmente pelo regionalismo, mas também por inaugurar um novo estilo em nossa literatura, onde a experiência interior da personagem ganha o primeiro plano na narrativa. No livro, acompanhamos a história de Joana desde a infância até a vida adulta, transportando o leitor para uma viagem pelo íntimo da protagonista, onde, em meio a situações e diálogos com outros personagens, ela compartilha sensações, inquietudes, emoções e conflitos, de forma caleidoscópica e reflexiva. Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo, e que Joana recebia por piedade de ambos, porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta. E também, como ligar-se a um homem se não permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? Um livro para ser sentido, mesmo que não seja plenamente compreendido. Isso pode até parecer estranho, mas é isso que o leitor deve esperar ao ler Perto do Coração Selvagem, obra inaugural da bem-sucedida carreira literária de Clarice Lispector, e onde encontramos a prosa clariciana em seu estado bruto, com todo o requinte de um estilo que nortearia suas narrativas futuras. Essa leitura, portanto, é um experimento para o qual cada leitor terá sua própria percepção, e por isso, nenhuma opinião sobre esse livro deverá ser considerada finalista, e sim o resultado de uma experiência individual. A obra é composta de 19 capítulos divididos em duas partes. Na primeira, encontramos um desenvolvimento não linear, onde a história se alterna entre momentos distintos da vida da protagonista Joana, a infância, a adolescência e a vida adulta. A segunda parte ganha contornos mais lineares e acompanha a trajetória da personagem já adulta após seu casamento com Otávio. Temos aqui duas vozes narrativas que se fundem e até se confundem em diversos momentos. Uma em terceira pessoa, através de um narrador onisciente, e outra em primeira pessoa, marcada principalmente pelo fluxo de consciência de Joana, através do qual temos acesso à mente, à vida interior da personagem, meio pelo qual ela expressa devaneios e questionamentos sobre tudo e todos ao seu redor. Mas, em determinados momentos da narrativa, encontramos também reflexões em primeira pessoa de outros personagens, como Otávio e sua amante Lídia. Em Perto do Coração Selvagem, Clarice Lispector desconstrói a imagem idealizada da mulher na literatura, frequentemente retratada até então através de basicamente dois tipos estereotipados, a submissa e a marginalizada, e quase sempre atuando em segundo plano como coadjuvantes do protagonismo masculino. Mas Joana rompe com esses paradigmas, porque é uma protagonista transgressora, que se insubordina tanto contra o discurso adulto, ainda na infância, quanto contra o discurso masculino, já na fase adulta.
Impulsiva, enigmática, sensível, porém dotada de uma forte personalidade, Joana possui grande aversão à bondade e a pessoas carinhosas. Porém, sua principal característica é, sem dúvida, a amoralidade diante da maldade e dos conceitos socialmente impostos. Ao longo dessa narrativa, ela é frequentemente associada à noção de maldade, representada principalmente por seus sentimentos impetuosos, ganhando inclusive a alcunha de víbora pela tia ainda na infância, e com o tempo passa a acreditar que é realmente uma pessoa perversa. Mais à frente no romance, uma profunda reflexão sobre sua vida desperta em Joana o sentimento de culpa. E é interessante observar que essa culpa está alicerçada no conceito religioso do termo, ideia que é reforçada quando, em meio a essas reflexões, Joana pronuncia repetidamente as palavras de profundis, das profundezas, justamente as mesmas que iniciam o Salmo 130, que fala sobre a redenção do homem através de Deus. Eu vou ler para vocês o Salmo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor soberano, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Outra característica peculiar de Joana é que ela acredita poder tudo, ignorando completamente as convenções que pautam o comportamento em sociedade. E isso pode ser particularmente notado em dois episódios distintos de sua vida. O primeiro, na infância, quando ela rouba um livro e diz à tia que o fez porque podia, mesmo sabendo que não deveria fazê-lo. E o segundo, na vida adulta, quando, após descobrir a traição de Otávio, decide que quer ter um filho dele antes de devolvê-lo à ex-noiva e amante. Pois eu não pensava em me casar. O mais engraçado é que ainda tenho a certeza de que não casei. Julgava mais ou menos isso. O casamento é o fim. Depois de me casar, nada mais poderá me acontecer. Imagine ter sempre uma pessoa ao lado, não conhecer a solidão, meu Deus, não estar consigo mesma nunca, nunca. E ser uma mulher casada quer dizer uma pessoa com destino traçado. Daí em diante, é só esperar pela morte. Eu pensava, nem a liberdade de ser infeliz se conserva porque se arrasta consigo outra pessoa. Alguém que sempre a observa, que a perscruta, que acompanha todos os seus movimentos. E mesmo o cansaço da vida tem certa beleza quando é suportado sozinha e desesperada, eu pensava. Mas a dois, comendo diariamente o mesmo pão sem sal, assistindo a própria derrota na derrota do outro. Isso sem contar com o peso dos hábitos refletidos nos hábitos do outro, o peso do leito comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte comum. Eu sempre dizia, nunca. Na segunda parte do romance, a Joana menina fica para trás, porém não esquecida, e passamos a acompanhar a trajetória da Joana adulta, que questiona o seu papel enquanto mulher casada e a instituição do casamento em contraponto ao conceito de felicidade feminina. Por mais que ela tente se adequar às convenções sociais, sua consciência questionadora a conduz a um processo libertador, que é ao mesmo tempo intimidador e castrador para o marido Otávio, que encontra na ex-noiva Lídia a antítese da esposa. Aliás, é interessante notar que todas as relações de Joana aqui nesse livro estão ligadas a triangulações amorosas. Primeiro, na adolescência, através da paixão platônica que ela desenvolve pelo professor casado, e depois na vida adulta, com Lídia e o marido e um homem desconhecido que se torna a amante dela, e esse amante e a mulher que o sustenta. E no final das contas,
contas, ela não cria conexão afetiva com nenhum desses homens, porque, na verdade, as relações humanas não satisfazem Joana, pois não é no outro que ela encontra a felicidade, mas sim dentro dela mesma, e o único caminho para alcançá-la é através da liberdade, ainda que, para isso, ela tenha que enfrentar como consequência a solidão. Perto do Coração Selvagem é uma obra densa, complexa, fascinante, mas, acima de tudo, transgressora, que instiga o leitor a refletir sobre essas definições estáticas e supostamente imutáveis do nosso código moral ao nos colocar na mente de uma personagem que não teme expressar e confrontar seus sentimentos mais primitivos, que não quer ser doutrinada ou pautada pela moral, mesmo desejando a aceitação, e que não vislumbra no casamento o porto seguro e o auge da felicidade, da mesma forma que a sociedade tenta fazê-la acreditar. E vale lembrar, estamos falando de uma obra publicada na década de 1940, época em que era inconcebível imaginar uma mulher questionando os códigos morais da sociedade e muito menos a sagrada instituição do casamento. E antes de finalizar, eu não posso deixar de comentar sobre o título desse livro, Perto do Coração Selvagem, que surgiu como sugestão de um amigo de Clarice, Lúcio Cardoso, e extraída de uma citação do livro O Retrato de um Artista Quando Jovem, de James Joyce, que inclusive está aqui na epígrafe do livro. Ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. É interessante como esse título acabou se encaixando perfeitamente com a trajetória da protagonista Joana, pois é esse seu coração selvagem que faz com que ela não aceite ser doutrinada pela moralidade imposta pela sociedade. Perto do Coração Selvagem é publicado pela editora Rocco, que, para celebrar o centenário de nascimento de Clarice Lispector, está reeditando toda a sua obra com um projeto gráfico renovado e novas capas, que agora passam a ser ilustradas por pinturas feitas pela própria Clarice. A desse livro aqui, por exemplo, é datada do dia 7 de maio de 1976, uma tela sem título. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que isso gere qualquer custo adicional, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!